Palavra de Deus, carta aos Hebreus, capítulo 6, versículos de 1 e 2, com a igreja. Está escrito a palavra de Deus: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus. Versículo 2: e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Queridos irmãos, nesta noite está a palavra de Deus aos nossos corações. E nesta noite queremos falar sobre os fundamentos da fé cristã. É um tema que nós iremos abordar aqui neste momento, sobre os fundamentos da fé cristã. Ora, aqui este livro, o escritor aos Hebreus, não tem um autor definido. Não sabemos a quem o escreveu. Só sabemos que foi escrito para um povo judeu. E certamente, quando chega neste capítulo, louvado seja Deus, capítulo 6 de Hebreus, aqui o escritor, ele está de uma forma, louvado seja o nome do Senhor, ele percebeu que aqueles cristãos naquele momento, eles estavam deixando os rudimentos, ou seja, estavam deixando os princípios da doutrina, dos ensinamentos. Esta palavra rudimento quer dizer princípios. Ora, o escritor observa que aquele povo tinha deixado de mão aquilo que eles tinham aprendido, os primórdios. Mas ele vai dizer que não era para eles deixarem o que eles tinham aprendido, os rudimentos da doutrina de Cristo, os ensinamentos da doutrina que eles tinham aprendido com os apóstolos, com os discípulos, com os profetas, ou até mesmo com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles estavam em uma fase de esquecimento. E esquecendo-se, aqui o escritor, de antemão, vai dizer a eles que não era para eles deixar aquilo de lado, porque aquilo que eles tinham aprendido com os seus ensinadores, certamente era algo que iria fortalecer a fé de cada um deles. É por isso que o escritor está dizendo: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, vocês estão se esquecendo dos princípios dos ensinamentos. E ele dá procedimento: olha, vocês não têm que deixar de lado, mas vocês têm que dar procedimento até a perfeição. Aqui ele está dizendo: o que nós temos que fazer não é parar na caminhada. Eu quero aplicar isso aqui à nossa vida espiritual. Nós não temos que parar na caminhada, nós não temos que retroceder da onde nós já viemos. Nós temos que dar procedimento até a perfeição, louvado seja Deus. Nós temos que prosseguir a nossa jornada espiritual. O ano de 2025 se passou, agora estamos em 2026, mas aquilo que nós não conseguimos em 2025, nós não iremos parar, porque não conseguimos. A Bíblia está dizendo para nós dar procedimento até sermos perfeitos, até encontrar a perfeição. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós pararmos, se nós ficarmos estagnados,
durante a nossa vida espiritual, é bem certo que nós seremos vencidos pelo nosso adversário. Mas se nós darmos procedimento, sabe o que vai acontecer? Nós seremos vencedores. Os vencedores só podem ter vitória se eles alcançar ou lutar e vencer a luta. Não tem vida eterna que não é vencedor. Só vai obter vida eterna aqueles que verdadeiramente lutam, prossigam e alcançam a meta. Louvado seja Deus. Mas aqui eu louvo a Deus que é uma igreja que está lutando por esta meta. Qual é esta meta nossa? É de um dia estar com Jesus no céu de glória, é prosseguir para a nossa salvação, é prosseguir para obter a nossa coroa, é prosseguir para obter o nosso nome escrito no livro da vida, é prosseguir para um dia ouvir da parte de Jesus: vinde, bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esta é a mensagem que nós, os vencedores, iríamos receber da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas para isso acontecer, é preciso procedimento. Aonde não há um procedimento, não há uma perfeição. Só há uma perfeição aonde há procedimento. Louvado seja o nome do Senhor. Os fundamentos da fé cristã. Eu quero abordar 6 tópicos nesta mensagem. Está no texto. O primeiro fundamento que nós iremos aprender é sobre o arrependimento das obras mortas. O arrependimento das obras mortas. Isso aqui refere-se à mudança de mente e coração em relação ao pecado. Ou seja, aqueles povos daquele momento, eles precisariam ter uma mudança de mente. A sua mente estava cauterizada pelo pecado. Os seus corações não estavam corações ainda mudados, porque eles tinham deixado os rudimentos da palavra de Deus. E quando se deixa os rudimentos da palavra de Deus, é bem certo que nós iremos sucumbir na nossa caminhada espiritual, nós iremos fracassar, nós iremos parar. E aqui, nesse primeiro fundamento que nós estamos abordando, arrependimento das obras mortas, refere-se à mudança de mente e coração em relação ao pecado. É exatamente o reconhecimento de que as ações passadas sem a orientação de Deus são inúteis e não levam à vida eterna. Ou seja, se não há mudança de mente, as nossas ações perante Deus são ações inúteis, são ações que não vão nos levar a uma vida eterna. Por quê? Não há mudança de mente. O apóstolo Paulo, em Romanos 12:2, ele vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos com a renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa. A vontade de Deus, ela é perfeita. A vontade de Deus, ela é agradável. Então, para que a vontade de Deus esteja estampada em nossos corações, é preciso um processo na nossa vida. Que processo? Mente renovada.
mentes novas. Mas existe momento que nossa mente não está uma mente renovada. É que nós paramos em ler a Bíblia, paramos em ouvir a Bíblia, paramos de orar, paramos de congregar, paramos de consagrar a nossa vida a Deus. Estamos deixando de lado os rudimentos, os princípios das Sagradas Escrituras. E isso não é uma vida, você não vai ter uma vida saudável deixando de lado os princípios da palavra de Deus. Só vamos ter uma vida saudável se verdadeiramente nós estivermos dando procedimento àquilo que nós temos aprendido da parte de Deus. Amém? Os fundamentos da fé cristã: arrependimento das obras mortas. O que isto quer dizer? Que aquela nação, aquele povo, precisariam ter um arrependimento daquelas obras deles que estavam mortas. Ou melhor dizendo, sem a orientação de Deus, tudo que eles iriam fazer ia ser inútil, e eles não iriam ter uma vida eterna, porque as obras estavam mortas. Como é que está a nossa obra perante Deus? Será se as nossas obras estão em procedimento, estão progredindo, estão avançando? Será se as nossas obras estão sendo obras núteis perante o Senhor? Ou as nossas obras estão sendo mortas? Como é que está a nossa mudança de mente? A nossa mente está a mente de Cristo, a mente nova, a mente renovada? Ou está uma mente morta perante a presença de Deus? Se isto estiver assim, eu quero dizer uma palavra para teu coração: prossiga em servir a Deus, prossiga em adorar ao nome daquele que é digno de louvor, prossiga em adorar o nome daquele que é digno de adoração, prossiga em servir aquele que é digno de comunhão, de honra. Louvado seja Deus. Paulo vai dizer: eu agora avanço para as coisas que estão na minha frente. Eu avanço para o alvo. Quem era o alvo de Paulo? Era o Senhor Jesus. Quem é o alvo da igreja? É o Senhor Jesus. De onde vem a nossa salvação? É o do nosso Senhor Jesus. De onde vem o nosso perdão? É do nosso Senhor Jesus. De onde vem o nosso socorro? O salmista vai dizer: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra também. Fazendo isto, a nossa mente se torna nova. Olha, eles precisariam se arrepender das obras mortas, as ações inúteis. Existem ações em nossas vidas espirituais que é inútil, que não tem utilidade para nada. Às vezes estamos até fazendo a obra de Deus, mas estamos fazendo errado. É bom sabermos que às vezes estamos tão empolgados em fazer a obra, mas às vezes estamos fazendo a obra de Deus de uma forma equivocada. A obra de Deus, ela não é feita como nós
queremos. A obra de Deus, ela é feita como Deus os orienta. Quem é que prevalece na obra de Deus? Não é o meu eu, não é o meu ego, não é a minha prepotência. Quem prevalece na obra de Deus é a ousadia do Espírito Santo em nossas vidas. Aqui, a obra daqueles homens estavam mortas. As ações daquelas pessoas estavam sendo inúteis, porque eles estavam fazendo tudo errado. Porque o primeiro passo que eles fizeram foi deixar de lado os rudimentos das Sagradas Escrituras. E aí, deixando de lado, as obras se tornaram mortas. Olha, meus irmãos, e eu quero ressaltar, é o reconhecimento de que as ações passadas, sem a orientação de Deus, ela se torna inúteis e não há uma vida eterna. Tudo que nós fizermos sem a orientação do Criador vai se tornar inútil. Mas se fizermos com a orientação de Deus, vai ser útil e nós iremos obter uma vida eterna. Eu vou recapitular o texto. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, das obras mortas e da fé em Deus. O primeiro fundamento da fé, arrependimento das obras mortas. O segundo, fé em Deus. Olha, essa confiança, eles tinham perdido a confiança em Deus. É lamentável quando perdemos a confiança em Deus. Quando perdemos a confiança em Deus, nós não seremos bem-sucedidos na terra, porque a nossa fé não está mais voltada em Deus. Quando perdemos a confiança, perdemos o hábito de congregar, perdemos o hábito de dobrar o nosso joelho, perdemos o hábito em cumprir os mandamentos de Deus, perdemos o hábito de abrir a Bíblia e lermos, perdemos o hábito de vir até mesmo para a escola dominical, para o culto de ensino, para o culto de oração. Mas quando a nossa fé ainda está na pessoa bendita de Jesus, aí o que acontece com a nossa vida espiritual é que nós estamos ativos. Louvado seja Deus. Irmãos, a nossa vida espiritual, ela depende da nossa comunhão com Deus, ou seja, precisa estar ativa perante o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Estando ativa a nossa fé em Deus, nós teremos autoridade para repreender e expelir demônios. Ora, o segundo fundamento é fé em Deus. É a confiança plena em Deus, em suas promessas. Essa fé é essencial para a salvação e para o relacionamento contínuo com Ele. É como eu já disse aos irmãos, essa fé, ela é plenamente, meus irmãos, para que nós possamos ter um relacionamento contínuo para com Deus. Agora eu quero abrir um parêntese aqui neste momento. Como está o nosso relacionamento com Deus?
Como o nosso relacionamento está perante Deus? Estamos vindo para a igreja apenas um crente engessado? Não sentimos a presença de Deus? Não glorificamos a Deus? Não exaltamos o nome do Senhor? Não adoramos a Ele? Como é que está o nosso relacionamento com Ele? Como está a nossa fé perante Deus? Será se a nossa fé está tão grande ao ponto de nós termos a nossa salvação? É algo para nós analisarmos. Isso aqui é fundamento, os fundamentos da fé em Deus. São fundamentos que nós precisamos ter. Fé em Deus, para termos um relacionamento contínuo com Ele. Fé em Deus, para obtermos a nossa salvação, louvado seja Deus. Fé em Deus, para que a nossa mente não seja recalcitrada. Fé em Deus, para que os nossos comportamentos na sociedade sejam comportamentos úteis. Fé em Deus, para que os homens vejam em nós o brilho do Espírito. Fé em Deus, para quando nós passarmos nas ruas e avenidas, alguém vê o brilho do Espírito nas nossas vidas. Fé em Deus, para que quando alguém olhar para nós, dizer: vai uma mulher de Deus, vai um homem de Deus, vai um jovem de Deus. Sabe, meus irmãos, isto é um relacionamento contínuo com Deus. Mas aí, esta fé tem que estar em nossa vida. Quando essa fé está dentro de nós, alguém vai dizer: é um santo homem de Deus, ali vai uma serva de Deus. É porque estamos nos relacionando com Deus. Paulo e Silas, lá em Atos dos Apóstolos, eles se relacionavam com Deus. E devido à fé que eles tinham em Deus, devido ao relacionamento contínuo que eles tinham em Deus, eles passavam e alguém dizia: é servo do Deus Altíssimo. O profeta Eliseu também vivenciou esses prestígios na vida. A fé dele era tão grande para com Deus, que o relacionamento dele com Deus era contínuo. O nosso relacionamento não deve ser o nosso relacionamento com Deus não deve ser transitório, passageiro, efêmero, mas o nosso relacionamento tem que ser perenemente, eternamente com o Senhor. Louvado seja Deus. Se o nosso relacionamento for um relacionamento transitório para com Deus, precisamos voltar atrás e rever algumas situações, porque precisa de um relacionamento contínuo. O povo daquele período onde o escritor escreveu, o relacionamento se foi. A fé se foi, as obras se foram, e agora, haja vista que o escritor vai dizer: prossigam, porque é através do progresso que nós iremos obter vitória. Aleluia. Meus amados, o terceiro fundamento é o batismo, ou as lavagens.
O batismo naquele período já não estava mais entre eles. Eles se esqueceram da lavagem, se esqueceram que precisariam ter uma espiritualidade, se esqueceram que se eles se buscassem a Deus, o batismo, ou até mesmo uma lavagem, eles seriam sucedidos na terra, mas eles esqueceram daquele fundamento, se esqueceram do batismo ou a lavagem. Isto pode se referir ao batismo cristão, que simboliza a morte e ressurreição de Cristo e a purificação do crente. Também pode incluir práticas de purificação judaica. Não estava mais entre eles aquela purificação. Eles estavam esquecendo que precisariam ser purificados, puros. E aí o escritor vai dizer: esqueceram da purificação, esqueceram da fé em Deus, esqueceram do batismo, esqueceram dos princípios da lavagens. E esta lavagem é pela palavra, louvado seja Deus. A purificação é a palavra que purifica, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, igreja do Senhor, se a palavra não mudar o homem, se a palavra não libertar o homem, se a palavra não lavar o homem, nada mais purifica o ser humano. Você pode colocar parede preta na igreja, pode fazer o que fizer, mas se a palavra não mudar, nada vai mudar o homem. E é isso que eles tinham se esquecido. A mudança viria através da palavra. A purificação viria através da palavra. A palavra enaltece, a palavra purifica, a palavra transforma, a palavra liberta, a palavra tem poder. Louvado seja o nome do Senhor. É esta palavra, e é esta palavra que nós estamos ouvindo nesta noite. É esta palavra que a igreja está aqui neste momento, e acredito eu que esta palavra está encontrando guarida nos nossos corações nesta noite. Quantos acreditam no poder da palavra? Quantos acreditam na purificação que esta palavra tem? Esta palavra, ela tem poder de purificar, mas isso estava sendo esquecido. O escritor vai lembrar eles que era preciso eles voltarem aos rudimentos. Quantas vezes nós esquecemos dos rudimentos, daquilo que nós aprendemos lá no princípio, e hoje na atualidade se esquecemos. Porque não é mais assim, porque se não fizer assim, vai ficar arcaico. Mas eu quero dizer que a Bíblia, ela nunca se torna arcaica, nunca se torna obsoleta, nunca. A Bíblia está dizendo, a própria Bíblia, que ela se renova a cada manhã. Louvado seja Deus. Se nós não rever os nossos princípios cristãos, nós seremos mortos espiritualmente. As nossas obras vão se tornar mortas. A nossa fé em Deus vai de mal a pior.
A nossa purificação também vai de mal a pior. Mas nesta noite tem igreja aqui que está sendo, que as práticas da purificação ainda está no nosso coração. As práticas da fé ainda está dentro de nós. As práticas das obras em nossas vidas, acredito eu que não está morta, mas está viva, louvado seja Deus. A nossa mente não é uma mente velha, mas é uma mente de Cristo Jesus. Eu tenho a mente de Jesus. Quantos têm a mente de Cristo? Eu tenho esta mente de Cristo. E nesta noite eu quero dizer à igreja do Senhor que eu estou feliz em poder estar neste culto, louvado seja Deus. Esqueceram da imposição das mãos também. Desse fundamento eles se esqueceram. Esse fundamento era um ato simbólico que representa a transferência de bênção, autoridade ou recebimento do Espírito Santo. Era comum na consagração de líderes e na cura daquela época. Só que esse fundamento eles se esqueceram. Se esqueceram desses primórdios de imposição das mãos. O próprio Jesus disse: e ponharão as mãos sobre os enfermos, e os enfermos serão curados. Era bíblico esse fundamento, e esse fundamento que era bíblico, eles estavam deixando de lado. Mas eu louvo a Deus que ainda há na terra cristãos que zelam pelo fundamento da fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E que possamos zelar, meus irmãos, e que possamos zelar. O quinto seria a ressurreição dos mortos. Olha, a crença de que, assim como Jesus ressuscitou, todos os crentes também ressuscitarão no final dos tempos. E esses fundamentos eles estavam esquecendo. Para eles, os mortos não iriam mais ressuscitar. Eles esqueceram. Mas esse fundamento é bíblico. Uns ressuscitarão para desprezo eterno, e outros ressuscitarão para a honra e glória eterna. Eu sei que vão ressuscitar todos os que morreram, e eles tinham esquecido deste fundamento, e esquecendo deste fundamento, vem o escritor aos Hebreus relembrar aquele povo que eles precisariam estar ativo para com esses fundamentos. E nesta noite a igreja também está ativa com esses fundamentos. O último que está na Bíblia, no texto bíblico, esqueceram do juízo eterno. Refere-se à crença de que todos serão julgados por suas ações. Só que eles se esqueceram. Eles também deixaram de lado. Para eles não tinha julgamento. Para eles era relativo. Ou eles errando ou não, tudo era normal. Não ia ter julgamento. Se eles pecassem, ninguém ia julgar. Se eles errassem, não ia ter um juiz para julgar. Mas o escritor faz eles lembrarem, para eles se lembrar que ia ter um julgamento. E esse julgamento estava relacionado aos erros, ao pecado.
Irmãos, quando se vai a um julgamento, certamente alguém é julgado, alguém é condenado, porque fez alguma má ação. Ao contrário de Jesus, foi condenado à morte, foi coroado de espinho, foi sepultado, foi cuspido, foi morto, foi humilhado, mas nenhum mal ele cometeu. Agora, ele se fez pecador por nossos pecados, ele se tornou maldito para que eu e você nos tornássemos bendito, louvado seja Deus. O salmista disse: bendito é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas para essa nação se tornar bendita, alguém se tornou por ela maldito. Estava escrito na Bíblia: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. E Jesus foi pendurado no madeiro, e ele se tornou maldito para nos abençoar. Oh, aleluia! Você não entendeu? Ele se tornou maldito, malfeitor, para que nós seríamos hoje abençoados na sua pessoa. E nesta noite eu quero agradecer a Deus por este momento que estivemos na sua presença. Que esses fundamentos possam estar todos os dias no nosso coração, na nossa mente. Não esquecemos dos rudimentos. Não esqueça daquilo que você aprendeu com a Bíblia. Irmãos, eu sempre olho para a Bíblia, porque a Bíblia não tem erros. Porque se você olhar para mim, você vai ver uma falha tão grande. Cada um de nós temos uma falha. Ainda não nasceu um homem ou ninguém na vida, a não ser Jesus, infalível, porque não tinha falhas. Mas se você olhar para a Bíblia e para Jesus, você vai ver que é 100% homem, 100% Deus, infalível, imutável, não erra, não muda. Este é o nosso Jesus de Nazaré, e que brevemente nós estaremos nos encontrando com Ele na glória, junto dele adorando, junto dele clamando, junto dele ali no céu de glória, aonde não iremos mais sentir dor, iremos sentir ali não tem clamor, não tem pranto, não tem sol, não tem chuva, ali só há paz, só há gozo no Espírito Santo de Deus. E nesta noite eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus.